Um hospital. Uma mulher desesperada chega com uma menina de 5 anos nos braços, desacordada. Por favor, alguém me ajuda. Um médico corre para atendê-la. Quando vê o rosto da mulher, o tempo congela. Laura! Ela ergue o olhar pálida e o reconhece. Miguel, o homem que um dia ajoelhou aos seus pés dizendo: eu te amo e amo esse bebê. Por favor, não aborte. O narrador entra. 5 anos antes, ele prometeu amor eterno. Agora, o destino os reuniu, diante da filha que ele nunca conheceu. Será esse reencontro uma segunda chance ou uma ferida aberta demais? Curta e comente. Você acredita que o amor verdadeiro sempre volta, quando mais precisamos dele? O ar-condicionado do Hospital São Rafael zumbia em um ritmo constante, misturando-se ao eco de passos apressados no corredor de emergência. Miguel Azevedo ajustou o estetoscópio ao redor do pescoço, seus dedos traçando o metal frio enquanto revisava o prontuário do último paciente. Aos 38 anos, ele havia construído uma reputação impecável como cardiologista. Mãos firmes, diagnósticos precisos, zero margem para erro. Sua vida seguia protocolos rigorosos. Cirurgias às 7 da manhã, consultas até às 6 da tarde, academia às 8 da noite. Não havia espaço para imprevistos em sua rotina meticulosamente planejada. O cheiro de desinfetante pairava no ar quando a porta da sala de emergência se abriu com força. Uma mulher entrou carregando um menino de cerca de 8 anos nos braços, seus olhos castanhos brilhando de preocupação. Ela usava um vestido florido simples, levemente amarrotado, e seus cabelos castanhos escapavam de um coque mal feito. Havia algo diferente nela. Uma energia calorosa que contrastava com o ambiente clínico e frio do hospital. Por favor, alguém pode ver o Gabriel. Ele desmaiou na escola e não conseguimos acordá-lo completamente. Sua voz tremia, mas mantinha uma firmeza maternal que fez Miguel levantar os olhos do computador. A enfermeira se aproximou com uma maca, mas Miguel já havia se levantado, movido por um impulso que não conseguia explicar. Enquanto examinava o garoto, sentiu o olhar da mulher sobre ele. Não o olhar admirativo e reverente que estava acostumado a receber de outros pais, mas algo mais profundo, como se ela conseguisse enxergar além do jaleco branco e das credenciais impressionantes. Ele vai ficar bem, Miguel murmurou após alguns minutos de exame, seus dedos verificando o pulso do menino com precisão cirúrgica. Apenas uma queda de pressão. Provavelmente não tomou café da manhã adequadamente. A mulher suspirou, e Miguel percebeu como seus ombros relaxaram, como se todo o peso do mundo tivesse sido retirado deles. Obrigada, doutor. Ela olhou para o crachá dele. Doutor Miguel, sou Laura Santos, professora do Gabriel. Professora, ele repetiu, observando como ela acariciava os cabelos do menino com uma ternura que raramente via em seu ambiente de trabalho. Quantos alunos você tem? 28 pequenos tesouros. Laura sorriu, e Miguel sentiu algo estranho acontecer em seu peito, como se alguém tivesse mexido no ritmo de seu próprio coração. Cada um com suas próprias batalhas, seus próprios sonhos. Gabriel aqui quer ser astronauta, mas tem medo de altura. Miguel se pegou sorrindo. Um sorriso genuíno que não oferecia há meses. Astronauta com medo de altura? Isso é paradoxal. A vida é cheia de paradoxos, doutor. Laura o encarou diretamente, e ele sentiu como se ela pudesse ler cada linha de cansaço em seu rosto. Talvez por isso ela seja tão interessante. Enquanto Gabriel descansava, Laura permaneceu ao lado da maca, contando histórias baixinho para mantê-lo calmo. Miguel deveria ter voltado para seus outros pacientes, mas encontrou-se lingando, observando como ela transformava aquele ambiente estéril em algo acolhedor, apenas com sua presença.
Ela falava sobre estrelas e planetas com uma paixão que fazia os olhos do menino brilharem, e Miguel se perguntou quando foi a última vez que sentiu essa mesma paixão por algo. Doutor Miguel, Gabriel chamou com a voz ainda fraca. A senhora Laura diz que o coração é o órgão mais importante do corpo. É verdade? Miguel olhou para Laura, que observava com curiosidade sua resposta. Bem, Gabriel, tecnicamente o cérebro controla tudo, mas... Ele pausou, sentindo o peso do olhar dela. O coração é quem nos mantém vivos. E alguns diriam que é ele quem nos faz sentir vivos também. Laura sorriu, e Miguel sentiu novamente aquela sensação estranha, como se algo dentro dele tivesse despertado de um sono profundo. Horas depois, quando Gabriel já estava bem e havia sido liberado, Miguel encontrou Laura no estacionamento. A noite havia caído, e as luzes do hospital criavam um halo dourado ao redor dela, enquanto ela procurava as chaves na bolsa. Laura! Ele a chamou, surpreso pela própria coragem. Ela se virou, e Miguel pôde ver melhor seu rosto sob a luz. Havia linhas finas ao redor de seus olhos, não de idade, mas de sorrisos frequentes. Seus lábios eram naturalmente rosados, sem batom, e havia uma pequena cicatriz quase imperceptível em sua testa. Obrigada novamente, doutor. Gabriel estava muito preocupado e você foi muito gentil com ele. Miguel, ele disse suavemente. Fora do hospital, sou apenas Miguel. Miguel, ela repetiu, e ele gostou de como seu nome soava em seus lábios. Eu estava pensando... Você deve ver muitas pessoas passando por momentos difíceis. Como consegue manter a esperança? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém nunca havia lhe perguntado sobre esperança. Apenas sobre diagnósticos, prognósticos, estatísticas. Eu não sei se mantenho, ele admitiu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Acho que me concentro tanto na ciência que às vezes esqueço da parte humana. Laura inclinou a cabeça estudando-o. Talvez seja por isso que você é tão bom no que faz. Você trata o órgão, não apenas os sintomas. Mas... Ela hesitou. Quem cuida do seu coração, Miguel? A pergunta ecoou em sua mente enquanto ela entrava no carro e se afastava, deixando apenas o perfume sutil de jasmim no ar. Miguel permaneceu parado no estacionamento por vários minutos, observando as luzes vermelhas do carro dela desaparecerem na noite. Nos dias seguintes, Miguel encontrou-se pensando em Laura mais do que deveria. Durante as cirurgias, lembrava-se de como ela falava com Gabriel. Durante as consultas, perguntava-se como ela conseguia encontrar beleza em meio ao caos de uma sala de aula cheia de crianças. Era como se ela tivesse plantado uma semente de curiosidade em seu mundo perfeitamente ordenado. Uma semana depois, Gabriel retornou para um check-up de rotina e, para a surpresa de Miguel, Laura veio junto. Desta vez, ela usava uma blusa azul clara que realçava seus olhos e havia pintado os lábios de um tom suave de coral. Como está nosso futuro astronauta? Miguel perguntou, examinando Gabriel. Melhor. E a senhora Laura disse que astronautas precisam ter corações fortes para aguentar a pressão do espaço. Gabriel disse animadamente. Ela disse isso? Miguel olhou para Laura, que corou levemente. Bem, é verdade, não é? O coração precisa estar preparado para qualquer desafio. Ela respondeu, e Miguel sentiu que havia uma mensagem subliminar em suas palavras. Após o exame, enquanto Gabriel brincava com alguns brinquedos na sala de espera, Miguel reuniu toda a sua coragem. Laura, eu gostaria de convidá-la para jantar. Se você quiser, é claro. Ela o estudou por um momento, seus olhos buscando algo em seu rosto. Miguel, você tem certeza? Somos muito diferentes. Você salva vidas em um hospital sofisticado. Eu ensino crianças em uma escola pública. Você usa ternos que custam mais do que meu salário mensal. Eu uso vestidos que compro em brechós. Talvez seja exatamente por isso que devêssemos tentar.
ele disse suavemente. Você me faz lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas isto. Ele gesticulou para o jaleco branco. Laura sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Está bem, Miguel, mas nada muito sofisticado, por favor. Prefiro lugares onde posso ser eu mesma. 2 semanas depois, eles se encontraram em uma pequena pizzaria no centro da cidade. Miguel havia trocado o terno por jeans e uma camisa casual, sentindo-se estranhamente nervoso. Laura chegou pontualmente, usando um vestido verde-água que dançava ao redor de suas pernas enquanto caminhava. A conversa fluiu naturalmente. Laura falava sobre seus alunos com uma paixão contagiante, contando histórias engraçadas e tocantes que faziam Miguel rir de uma forma que há muito tempo havia esquecido ser possível. Ela perguntava sobre seu trabalho com curiosidade genuína, não sobre o prestígio ou o dinheiro, mas sobre como se sentia ao salvar uma vida. Você sabe, Miguel disse, girando o vinho na taça. Eu sempre pensei que sabia exatamente o que queria da vida. Carreira, reconhecimento, estabilidade. Mas conversando com você, é como se eu tivesse estado seguindo um mapa para um lugar onde nunca quis chegar. Laura estendeu a mão por cima da mesa, tocando suavemente os dedos dele. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, Miguel, e talvez nos encontrarmos um no outro. Naquela noite, quando ele a deixou em casa, Miguel soube que sua vida havia mudado para sempre. Enquanto dirigia de volta para seu apartamento vazio e impecável, percebeu que pela primeira vez em anos estava ansioso pelo amanhã. O mês que se seguiu ao primeiro encontro foi como despertar de um sonho em branco e preto para um mundo em cores vibrantes. Miguel encontrou-se mudando rotinas que mantinha há anos, saindo mais cedo do hospital para encontrar Laura, respondendo mensagens com uma rapidez que surpreendia até mesmo a si próprio. Ela tinha um jeito único de fazer as coisas mais simples parecerem extraordinárias. Uma caminhada no parque se tornava uma aventura quando ela apontava o formato das nuvens. Um café da manhã se transformava em um momento íntimo quando ela ria de suas piadas ruins. A casa de Laura ficava em um bairro simples, onde as ruas tinham nomes de flores e as casas tinham jardins pequenos, mas bem cuidados. Miguel se acostumou ao barulho das crianças brincando na rua, ao cheiro de pão fresco que vinha da padaria da esquina, aos cumprimentos calorosos dos vizinhos que Laura conhecia pelo nome. Era um universo completamente diferente do seu condomínio silencioso e asséptico no centro da cidade. Na casa dela, as paredes eram pintadas em tons quentes, amarelo girassol na cozinha, azul céu na sala, verde menta no quarto. Havia plantas em todos os cantos, livros empilhados em todas as superfícies possíveis, e fotografias de momentos felizes espalhadas por toda parte. Miguel se pegou relaxando de uma forma que não experimentava há anos, sentado no sofá florido dela, enquanto ela corrigia provas na mesa da cozinha, o som de sua caneta riscando o papel, criando uma trilha sonora doméstica que ele jamais imaginou que poderia achar reconfortante. Miguel, Laura o chamou uma tarde de domingo, olhando por cima dos óculos de leitura que usava para trabalhar. Eles estavam juntos há 6 semanas e ele havia aprendido a reconhecer todos os seus tons de voz. Este tinha algo diferente, uma hesitação, uma delicadeza que fez seu estômago apertar. Preciso te contar uma coisa. Ele fechou o livro médico que estava lendo e se aproximou dela na cozinha. O sol da tarde entrava pela janela, criando padrões dourados no rosto dela, destacando as sardas quase invisíveis em suas bochechas. Ela colocou a caneta de lado e respirou fundo, seus dedos brincando nervosamente com a borda da mesa. Eu estou grávida. As palavras pareceram ecoar no ambiente, ricocheteando pelas paredes coloridas, antes de se instalarem no silêncio que se seguiu. Miguel sentiu
como se o chão tivesse se movido sob seus pés, como se toda a realidade que havia construído nas últimas semanas tivesse mudado de forma em uma única frase. Seus olhos se fixaram no rosto dela, procurando por sinais de brincadeira, por qualquer indicação de que havia entendido errado. Grávida, ele repetiu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Laura assentiu, seus olhos buscando os dele com uma mistura de esperança e medo. Descobri ontem. Eu sei que não planejamos isso, que é cedo demais, que nossa relação ainda é nova, mas... Ela pausou, colocando a mão instintivamente sobre o ventre ainda plano. Eu queria que você soubesse. Miguel sentiu uma onda de emoções contraditórias washing sobre ele como um tsunami, medo, pânico, incredulidade, mas também algo que não conseguia nomear, uma sensação estranha e calorosa que começava no peito e se espalhava pelo corpo. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela, suas mãos tremendo levemente enquanto passava os dedos pelos cabelos. Isso não estava nos meus planos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Nem nos meus, Laura respondeu suavemente, mas sua voz carregava uma firmeza que ele reconheceu. Mas às vezes a vida nos dá presentes que não sabíamos que precisávamos. Presente. A palavra ecoou na mente dele enquanto observava as crianças brincando na rua lá embaixo. Ele sempre viu crianças como responsabilidades, compromissos, obstáculos para uma carreira bem-sucedida. Sua própria infância havia sido marcada pela ausência de um pai obcecado pelo trabalho, e ele havia jurado nunca repetir esse padrão. Mas agora, diante da possibilidade real de se tornar pai, Miguel percebeu que talvez estivesse apenas com medo de repetir os erros que havia visto. Nos dias que se seguiram, Miguel mergulhou em uma espiral de ansiedade que não conseguia controlar. Durante as cirurgias, suas mãos permaneciam firmes e precisas, mas sua mente vagava constantemente para Laura, para o bebê, para todas as formas como sua vida estava prestes a mudar. Ele começou a evitar a casa dela, inventando desculpas sobre plantões extras e conferências médicas. Quando se encontravam, ele estava distante, perdido em pensamentos que não conseguia compartilhar. Laura notou, é claro. Ela sempre notava tudo. Suas tentativas de conversar sobre o futuro eram recebidas com respostas evasivas e mudanças de assunto. Quando ela mostrava entusiasmo sobre a gravidez, falando sobre nomes de bebê ou decoração para o quarto, Miguel se retraía ainda mais, como se cada palavra fosse um lembrete do compromisso que o assombrava. Uma noite, 3 semanas após a revelação, Miguel chegou ao apartamento de Laura e a encontrou embalando suas roupas em uma mala grande. O estômago dele despencou e, pela primeira vez em semanas, sua mente ficou completamente clara. O cheiro familiar de jasmim de Laura estava misturado com algo mais. Uma tristeza quase palpável que pairava no ar como neblina. "O que você está fazendo?" Ele perguntou, sabendo a resposta, mas precisando ouvir. "Eu vou ficar na casa da minha irmã por um tempo", Laura respondeu sem levantar os olhos da mala. Suas mãos trabalhavam mecanicamente, dobrando cada peça de roupa com cuidado excessivo. "Acho que nós dois precisamos de espaço para pensar." "Laura, não." Miguel começou, mas ela o interrompeu. "Miguel, olha para você, olha para nós. Você não consegue nem mesmo estar na mesma sala que eu sem parecer um animal encurralado. Eu vejo o pânico nos seus olhos toda vez que eu menciono o bebê. Não posso continuar fingindo que isso não está acontecendo." Ela finalmente o encarou, e Miguel pôde ver que ela havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, sua pele pálida. A culpa atingiu seu peito como um soco físico. "Eu nunca quis te machucar", ele disse, sua voz quebrando. "Eu sei." Laura suspirou, fechando a mala com um som final que ecoou no apartamento. "Mas às vezes machucamos as pessoas que amamos sem querer. E às vezes
Às vezes é melhor nos afastarmos antes que a dor se torne irreparável. Ela se dirigiu para a porta, carregando a mala pesada, e Miguel sentiu como se algo dentro dele estivesse se despedaçando. De repente, toda a realidade do que estava perdendo atingiu-o como uma avalanche. Não era apenas Laura, era a risada dela ecoando pela casa, eram os domingos preguiçosos lendo juntos, era a forma como ela o fazia sentir que poderia ser uma versão melhor de si mesmo. E agora havia também o bebê, seu bebê, uma parte dele que nem sabia que existia, mas que agora parecia essencial para sua completude. Quando Laura colocou a mão na maçaneta, algo dentro de Miguel quebrou completamente. Todas as barreiras que havia construído, todo o medo que o paralisava, toda a racionalização que havia usado para se proteger, tudo desmoronou de uma vez. Ele correu até ela, suas pernas cedendo quando a alcançou, e caiu de joelhos bem ali no corredor. Suas mãos segurando os dedos dela como se fossem sua única âncora na realidade. Por favor. Sua voz saiu quebrada, desesperada, cada palavra arrancada do fundo de sua alma. Por favor, não vá embora. Laura se virou, os olhos arregalados de surpresa ao vê-lo no chão. Miguel estava chorando, não apenas lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo, anos de emoções reprimidas finalmente encontrando uma saída. Eu te amo, ele disse entre os soluços, suas palavras ecoando no corredor vazio. Eu te amo e amo esse bebê também. Eu sei que não mostrei isso, eu sei que fui um covarde, mas por favor, não aborte, não me deixe. Eu posso mudar, eu prometo que posso mudar. Laura se ajoelhou diante dele, suas próprias lágrimas começando a fluir, enquanto segurava o rosto dele entre as mãos. Miguel. Eu tenho medo, ele admitiu, sua voz quebrando. Tenho medo de ser como meu pai, de falhar como ele falhou. Tenho medo de não ser suficiente para você, para o bebê, mas tenho mais medo ainda de viver sem vocês. Por favor, me dê uma chance de provar que posso ser o homem que vocês merecem. Laura o puxou para seus braços e eles permaneceram assim no corredor, abraçados no chão, chorando juntos toda a dor e o medo que haviam acumulado nas últimas semanas. Miguel podia sentir o perfume dela, podia sentir o calor de seu corpo, podia sentir o amor que ainda existia entre eles, apesar de todo o sofrimento. Eu também te amo, ela sussurrou em seu ouvido. E eu quero acreditar em você, Miguel. Eu quero acreditar em nós. Naquela noite, eles desfizeram a mala juntos, cada peça de roupa sendo devolvida ao seu lugar como um pequeno ato de fé no futuro. Miguel segurou Laura em seus braços até ela adormecer, seus dedos traçando círculos suaves em seu ventre, onde uma nova vida estava crescendo, uma vida que era deles, que representava tudo o que poderiam ser juntos. Nas semanas que se seguiram, Miguel se esforçou para provar suas palavras com ações. Ele comprou livros sobre gravidez e paternidade, acompanhou Laura nas consultas médicas, começou a falar com o bebê quando pensava que ela não estava ouvindo. Aos poucos, o medo começou a dar lugar à expectativa, e Miguel descobriu que estava ansioso para conhecer essa pequena pessoa que carregava seus genes e o coração de Laura. Mas o mundo exterior não estava tão disposto a aceitar sua transformação. Os primeiros sinais de resistência vieram disfarçados de preocupação bem intencionada. Dr. Henrique Cardoso, chefe do Departamento de Cardiologia e mentor de Miguel há 15 anos, convocou-o para uma conversa em sua sala revestida de madeira escura e diplomas emoldurados. O cheiro de café forte e couro velho impregnava o ambiente, criando uma atmosfera de seriedade que Miguel conhecia bem. Miguel, preciso falar com você sobre alguns comentários que tenho ouvido, doutor. Henrique disse, ajustando os óculos enquanto folheava alguns papéis em sua mesa. Sua voz carregava a autoridade de décadas de experiência e sucesso profissional.
Soube que você está envolvido em uma situação delicada. Miguel sentiu os músculos das costas se tensionarem. Situação delicada? A gravidez dessa professora, Dr. Henrique disse diretamente, suas palavras cortando o ar como bisturi. Miguel, você é um dos nossos cirurgiões mais promissores. Tem potencial para chefiar este departamento em alguns anos. Mas esse tipo de compromisso prematuro pode afetar seu foco, sua dedicação. Com todo respeito, doutor, minha vida pessoal não interfere no meu trabalho. Miguel respondeu, mantendo a voz firme, apesar do turbilhão que sentia no estômago. Dr. Henrique se recostou na cadeira, estudando Miguel com olhos penetrantes. Você acha mesmo? Miguel, você já tem 38 anos. Se quer formar uma família, deveria fazer isso com alguém do seu nível social. Alguém que entenda as demandas da nossa profissão. Uma esposa médica, por exemplo, ou de uma família estabelecida. Alguém que possa ser uma parceira na sua carreira, não um peso. As palavras atingiram Miguel como golpes físicos. Ele pensou em Laura corrigindo provas na mesa da cozinha, no brilho em seus olhos quando falava sobre seus alunos, na forma gentil como ela tocava sua barriga já levemente arredondada durante a 12ª semana de gravidez. Laura não é um peso, Miguel disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Talvez não agora, Dr. Henrique continuou, ignorando a tensão crescente no rosto de Miguel. Mas pense no futuro. Festas com colegas importantes, jantares com investidores, congressos internacionais. Você consegue imaginar uma professora de escola pública se encaixando nesses ambientes? E uma criança... Miguel, crianças exigem tempo, energia, recursos emocionais que você deveria estar investindo na sua carreira. Miguel saiu da reunião com um peso no peito que não conseguia dissipar. As palavras de Dr. Henrique ecoavam em sua mente enquanto ele realizava suas cirurgias, atendendo pacientes com a precisão mecânica que havia desenvolvido ao longo dos anos. Mas agora, cada movimento parecia carregado de dúvidas que não conseguia afastar. À noite, quando chegou ao apartamento de Laura, ela estava preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música que não reconheceu. Ela usava um vestido amarelo claro que acentuava o pequeno volume de sua barriga, e havia flores frescas na mesa, margaridas simples que ela havia comprado na feira da manhã. A cena doméstica que antes o tranquilizava agora despertava uma ansiedade inexplicável. Como foi seu dia? Laura perguntou, beijando sua bochecha quando ele se aproximou. Seu perfume familiar de jasmim estava misturado com o aroma de alho refogado e ervas frescas. Normal, Miguel respondeu, evitando seus olhos enquanto se servia de um copo d'água. E o seu? Gabriel me perguntou quando você ia visitar a escola de novo. Ele quer te mostrar o projeto sobre o sistema circulatório que está fazendo para a Feira de Ciências. Laura sorriu, mexendo o molho no fogão. Achei que talvez você pudesse ir na sexta-feira. Se quiser, é claro. Miguel hesitou. A ideia de visitar a escola de Laura, de ser visto pelos outros professores e pais como o namorado da professora grávida, de repente parecia expô-lo de uma forma que o desconfortava. Sexta-feira eu tenho uma cirurgia importante, ele mentiu, odiando-se por isso. Laura parou de mexer o molho, virando-se para encará-lo. Miguel, você tem certeza de que está tudo bem? Você parece distante nos últimos dias. Estou apenas cansado, ele disse, forçando um sorriso que sabia que não era convincente. Muitos casos complicados no hospital. Ela o estudou por um momento, seus olhos escuros procurando sinais do que realmente estava acontecendo. Miguel conhecia aquele olhar. Laura tinha uma capacidade perturbadora de ler as pessoas, de ver além das palavras que diziam. Mas desta vez, ele desviou o olhar antes que ela pudesse penetrar suas defesas. O jantar transcorreu em um silêncio tenso,
pontuado apenas pelo barulho dos talheres contra os pratos. Laura tentou algumas vezes iniciar conversas sobre o bebê, sobre a consulta de ultrassom marcada para a semana seguinte, sobre ideias para o quarto infantil, sobre nomes que havia pensado, mas Miguel respondia com monossílabos ou mudava de assunto. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Miguel tornou-se um padrão. Ele chegava mais tarde, inventava desculpas para não acompanhar Laura nas consultas médicas, evitava conversas sobre o futuro. Quando ela tentava mostrar-lhe livros sobre bebês ou revistas com ideias de decoração, ele alegava ter trabalho para fazer ou se refugiava em periódicos médicos. A pressão no hospital continuava aumentando. Durante um almoço no clube médico, um ambiente de paredes forradas de madeira nobre, talheres de prata e conversas em tons baixos sobre investimentos e propriedades, Miguel encontrou-se cercado por colegas que não perderam tempo em expressar suas opiniões. Ouvi dizer que você vai ser pai. Dr. Rodrigo Almeida, um cardiologista alguns anos mais velho, comentou enquanto cortava seu filé. Primeira vez? Miguel assentiu, sentindo todos os olhos da mesa se voltarem para ele. Palavra de conselho, Dr. Rodrigo continuou tomando um gole de vinho tinto. Primeira gestação é sempre um susto. Não tome nenhuma decisão definitiva ainda. Às vezes esses acidentes se resolvem sozinhos, se você me entende. Não foi um acidente, Miguel disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Claro, claro. Dr. Rodrigo sorriu de forma condescendente. Mas você é inteligente, Miguel. Sabe que uma carreira como a nossa exige sacrifícios. Minha ex-esposa queria filhos aos 20 e poucos anos. Se eu tivesse cedido, nunca teria conseguido a bolsa para Johns Hopkins. Nunca teria me tornado chefe de departamento. E agora? Miguel perguntou, curiosidade genuína misturada com crescente desconforto. Agora tenho 3 filhos com minha segunda esposa, uma carreira estabelecida e recursos suficientes para dar a eles tudo o que merecem. Dr. Rodrigo respondeu. Timing é tudo, Miguel. Tudo. Aquela noite, Miguel chegou ao apartamento de Laura, encontrando-a arrumando roupas de bebê que havia comprado durante o dia. Pequenos macacões, sapatinhos minúsculos, bodes em tons pastéis estavam espalhados sobre a cama, cada peça cuidadosamente escolhida e arrumada. Laura estava sentada no meio daquele mar de promessas futuras, seus olhos brilhando de alegria enquanto dobrava uma mantinha azul clara. Olha só, ela disse, erguendo um pequeno macacão verde com estampa de girassóis. Não consegui resistir, e este aqui... Ela pegou um bode branco com os dizeres Pequeno Milagre, bordado em letras douradas. Pensei que seria perfeito para as primeiras fotos. Miguel sentiu uma onda de pânico subindo pelo peito. Toda aquela realidade material do bebê, as roupas, os planos, as expectativas, de repente pareceu esmagadora. Ele imaginou seu consultório sendo invadido por choro de bebê, suas cirurgias sendo interrompidas por emergências domésticas, sua reputação sendo manchada por comentários sobre sua situação familiar complicada. Laura, ele disse abruptamente, você não acha que está se precipitando? Ainda estamos no primeiro trimestre. Muita coisa pode acontecer. Ela parou de dobrar as roupas, suas mãos congelando no meio do movimento. Muita coisa como o quê? Complicações, problemas. Estatisticamente, o primeiro trimestre é o mais arriscado, Miguel disse, odiando-se por usar sua formação médica como desculpa para sua própria covardia. Laura o encarou com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Uma mistura de incredulidade e dor, que o atingiu como um soco no estômago. Miguel, você está me sugerindo que eu não deveria me apegar ao nosso bebê porque algo pode dar errado? Estou apenas sendo realista, ele respondeu, mas suas palavras soaram vazias mesmo para seus próprios ouvidos. Realista.
Laura repetiu lentamente, como se estivesse provando o sabor da palavra e achando-o amargo. Miguel, quando foi a última vez que você tocou minha barriga? Quando foi a última vez que você demonstrou qualquer interesse em saber como eu estou me sentindo? Como está sendo essa gravidez para mim? Miguel não conseguiu responder porque sabia que ela estava certa. Nas últimas 2 semanas, ele havia se afastado de tudo que lembrasse a realidade da paternidade iminente, escondendo-se atrás de trabalho e desculpas vazias. Eu preciso de ar, ele murmurou, saindo do quarto e deixando Laura sozinha com as roupas de bebê, espalhadas ao redor dela como promessas quebradas. Ele caminhou pelas ruas do bairro, passou pela padaria, onde sempre comprava pão para o café da manhã de domingo, pela praça onde ele e Laura costumavam sentar para conversar sobre os planos para o dia. Cada lugar carregava memórias de como era sua vida antes das dúvidas, antes da pressão externa, antes do medo tomar conta de seus pensamentos. Quando voltou, horas depois, Laura estava na cozinha, lavando a louça do jantar que ele havia perdido. Ela não olhou para ele quando entrou, mas ele pôde ver a tensão em seus ombros, a rigidez em seus movimentos. As roupas de bebê sumiram, ele observou. Guardei tudo, Laura disse sem se virar. Você está certo, é cedo demais para esse tipo de investimento emocional. A frieza em sua voz o atingiu mais forte do que qualquer grito poderia ter feito. Miguel se aproximou tocando suavemente seu ombro, mas ela se afastou de seu toque. Laura, eu não quis. Quis sim. Ela se virou para encará-lo, e Miguel viu que ela havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos, sua pele manchada. Miguel, você quis exatamente isso. Você quer que eu mantenha distância emocional do nosso filho, que não faça planos, que não sonhe com o futuro. Você quer que eu seja prática e realista sobre algo que deveria ser o momento mais feliz da minha vida. Eu só acho que devemos ser cuidadosos. Cuidadosos, Laura riu, mas não havia humor no som. Miguel, você sabe qual é a diferença entre nós dois? Quando eu descobri que estava grávida, tive medo também. Medo de como iríamos lidar financeiramente, medo de como seria ser mãe sozinha se você decidisse ir embora, medo de 1000 coisas. Mas sabe o que eu nunca tive medo? De amar esse bebê, de me entregar completamente a essa experiência, mesmo com todos os riscos. Ela enxugou as mãos no pano de prato, seus movimentos deliberadamente lentos e controlados. Você tem medo de amar, Miguel. Tem medo de se entregar, de ser vulnerável, de admitir que talvez sua vida perfeita e controlada não seja o suficiente. E eu não posso viver assim, não posso criar um filho assim. Miguel sentiu o mundo se desintegrando ao redor dele, mas não conseguiu encontrar palavras que pudessem consertar o estrago que havia causado. Laura passou por ele, dirigindo-se para o quarto, e ele ouviu o som da gaveta sendo aberta, roupas sendo movidas. O que você está fazendo? Ele perguntou, seguindo-a. Preparando uma mala de verdade desta vez, ela respondeu sem olhar para ele. Vou ficar na casa da minha irmã até decidir o que fazer a seguir. Laura, por favor, podemos conversar sobre isso. Não, Miguel. Ela se virou para ele, e desta vez havia uma determinação em seus olhos que o assustou mais do que qualquer lágrima. Conversamos demais e mudamos muito pouco. Você disse que me amava, disse que amava esse bebê, prometeu que ia mudar. Mas as promessas não significam nada se você não luta por elas quando as coisas ficam difíceis. Ela fechou a mala com movimentos firmes e precisos, cada gesto uma declaração de independência que Miguel não sabia como contestar. Você disse que amava esse bebê, Laura repetiu, sua voz quebrando ligeiramente. Então prove isso ficando longe, porque uma criança não precisa ver o pai ter vergonha dela. Miguel ficou parado no quarto vazio, observando Laura sair pela segunda vez. Mas desta vez ele sabia que havia perdido não apenas o direito de implorar, mas também a coragem de tentar.
4 meses se passaram desde que Laura saiu pela segunda vez, e Miguel sentia cada dia como uma ferida que se recusava a cicatrizar. O apartamento dele, antes um refúgio de ordem e tranquilidade, agora parecia um mausoléu de oportunidades perdidas. Ele havia contratado uma faxineira para vir 2 vezes por semana, mas mesmo assim o lugar mantinha um ar de abandono, como se a própria estrutura soubesse que seu dono estava apenas existindo, não vivendo. As tentativas de encontrar Laura nos primeiros dias foram desesperadas e infrutíferas. Ele dirigiu até a escola onde ela trabalhava, mas a diretora informou que Laura havia pedido transferência para uma unidade em outro bairro. Quando tentou o endereço da irmã, que Laura havia mencionado, descobriu que elas haviam se mudado sem deixar rastros. Era como se Laura tivesse decidido apagar qualquer possibilidade de reencontro, protegendo-se e protegendo o bebê de sua indecisão destrutiva. Miguel mergulhou no trabalho com uma intensidade que assustava até mesmo seus colegas mais workahólicos. Chegava ao hospital às 5 da manhã e só saía depois da meia-noite, assumindo cirurgias extras, plantões voluntários, qualquer coisa que pudesse preencher as horas vazias e silenciar os pensamentos que o atormentavam. Doutor, Henrique observava sua dedicação renovada com aprovação mal disfarçada, comentando ocasionalmente sobre como era bom ver Miguel de volta aos trilhos e focado no que realmente importava. Mas mesmo a exaustão física não conseguia apagar as imagens que assombravam Miguel durante os raros momentos de silêncio. Ele imaginava Laura sozinha, sentindo as primeiras pontadas da dor do parto, chamando por alguém para segurar sua mão. Imaginava o choro do bebê ecoando em algum hospital desconhecido, enquanto ele permanecia ignorante e ausente, cumprindo exatamente o papel que havia prometido nunca desempenhar. A ironia cruel da situação não passava despercebida. Durante o dia, Miguel salvava corações literais, reparando válvulas, desobstruindo artérias, devolvendo ritmos normais a órgãos feridos. À noite, sozinho em seu apartamento estéril, ele sentia seu próprio coração se despedaçando lentamente, cada batida uma lembrança dolorosa do que havia perdido por medo e covardia. Uma tarde de março, enquanto revisava exames em seu consultório, Miguel recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Era Dr. Roberto Silva, diretor médico do Hospital Municipal São José, onde Laura havia dado à luz. Dr. Miguel, aqui é Roberto Silva. Tenho uma situação delicada para discutir com você. É sobre Laura Santos e, bem, sobre a criança que vocês tiveram juntos. Miguel deixou cair a caneta que segurava, o som do metal atingindo o chão, ecoando no silêncio do consultório. Como você soube? Laura me procurou há alguns meses, grávida e sozinha. Ela mencionou seu nome como o pai, mas disse que vocês não estavam mais juntos. Dr. Miguel, ela deu à luz uma menina há 3 dias. Uma menina, Miguel repetiu, sua voz saindo como um sussurro rouco. Elas estão bem? Fisicamente, sim, mas Laura está passando por um momento muito difícil. Ela não tem família próxima na cidade, recursos limitados e está claramente sobrecarregada. Não costumo me envolver em questões pessoais dos pacientes, mas... Dr. Roberto pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Achei que você deveria saber. Se houver qualquer possibilidade de apoio, mesmo que apenas financeiro... Miguel desligou o telefone com as mãos tremendo, sua mente processando a informação em ondas sucessivas de choque, culpa e um amor feroz que o surpreendeu por sua intensidade. Ele tinha uma filha. Em algum lugar da cidade havia uma pequena pessoa que carregava seus genes, que havia nascido sem seu conhecimento, que estava começando a vida sem a presença do pai que havia prometido amá-la.
Naquela mesma tarde, Miguel cancelou todas as consultas e dirigiu até o Hospital Municipal São José. O contraste com seu hospital particular era gritante. Corredores com tinta descascada, equipamentos visivelmente antigos, uma atmosfera de resignação que vinha da falta crônica de recursos. Ele encontrou o Dr. Roberto no corredor da maternidade, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis que carregavam o cansaço de quem havia visto demais. "Ela não sabe que você está aqui", Dr. Roberto disse enquanto caminhavam pelo corredor. "E talvez seja melhor assim, pelo menos por enquanto. Laura está ferida, Miguel. Ferida de uma forma que vai além do físico." Eles pararam em frente a uma porta de vidro que dava para o berçário. Miguel pressionou as mãos contra o vidro, procurando entre os pequenos seres adormecidos em seus berços plásticos. Dr. Roberto apontou para um berço no canto direito, onde uma menina minúscula dormia, envolvida em uma manta rosa pálida. "Sofia Santos", Dr. Roberto disse suavemente. 3,2 kg, 50 centímetros. Nasceu de parto normal, sem complicações. É uma lutadora, assim como a mãe. Miguel sentiu os joelhos fraquejarem enquanto observava a criança. Sua filha. Sofia tinha uma pequena tufa de cabelos escuros, os punhinhos cerrados junto ao rosto, uma expressão serena que contrastava com o turbilhão de emoções que se agitava no peito dele. Ela era perfeita, completamente perfeita, e ele havia perdido os primeiros momentos de sua vida por causa de seu próprio medo e egoísmo. Posso vê-la mais de perto?" Miguel perguntou, sua voz embargada. Dr. Roberto hesitou. "Miguel, você tem certeza de que está preparado para isso? Porque se você entrar naquele berçário, se você segurar essa criança em seus braços, não haverá mais volta. Você não poderá mais fingir que ela não existe, que vocês não têm uma ligação." Miguel assentiu, incapaz de falar. Eles entraram no berçário silenciosamente, e Miguel lavou as mãos com o cuidado meticuloso que aprendera em anos de cirurgia. Quando o Dr. Roberto colocou Sofia em seus braços, Miguel sentiu como se o mundo inteiro tivesse se reorganizado ao redor daquele momento. Ela era quente e sólida, mais real do que qualquer coisa que ele já havia segurado. Seus olhos se abriram brevemente, revelando íris de um azul profundo que o fizeram pensar nos olhos de Laura. Sofia o encarou com a seriedade solene dos recém-nascidos, como se estivesse estudando-o, tentando decidir se ele era digno de confiança. "Oi, pequena", Miguel sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Eu sou seu papai, e eu sinto muito por não ter estado aqui quando você nasceu. Sinto muito por ter sido um covarde." Sofia fez um pequeno som, algo entre um suspiro e um murmúrio, e Miguel sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ele pensou em Laura, sozinha naquele hospital, passando pela dor do parto sem ninguém para segurar sua mão, tomando todas as decisões importantes sem apoio. Pensou nos 9 meses de gravidez que ela havia enfrentado sozinha, nas consultas médicas que havia comparecido sem companhia, nos medos noturnos que havia enfrentado em silêncio. "Onde está Laura agora?" Miguel perguntou sem tirar os olhos de Sofia. "Ela teve alta ontem, mas está voltando várias vezes por dia para amamentar. Está morando em uma pensão próxima porque não tem dinheiro para voltar para casa com o bebê ainda no hospital", Dr. Roberto explicou. "Miguel, ela está fazendo o melhor que pode com recursos muito limitados. Se você realmente quer fazer parte da vida dessa criança, precisa pensar em formas práticas de ajudar, não apenas em gestos românticos." Miguel passou mais 2 horas no berçário, segurando Sofia, falando com ela em sussurros, prometendo coisas que não sabia se seria capaz de cumprir. Quando finalmente a colocou de volta no berço, sentiu como se estivesse deixando uma parte de si mesmo para trás. Nas semanas que se seguiram,
Miguel voltou ao hospital diariamente, sempre em horários quando sabia que Laura não estaria lá, sempre como um fantasma silencioso que vinha observar sua filha crescer. Ele conversou com as enfermeiras, aprendeu sobre os horários de Sofia, sobre suas preferências, sobre como ela reagia a diferentes estímulos. Descobriu que ela gostava de música clássica, que se acalmava quando alguém falava em tons baixos, que tinha uma expressão particularmente séria quando estava prestes a chorar. Miguel também começou a transferir dinheiro mensalmente para uma conta que Dr. Roberto havia criado para despesas médicas de Sofia. Não eram quantias enormes. Ele não queria que parecesse condescendência ou uma tentativa de comprar perdão, mas o suficiente para garantir que Laura não precisasse se preocupar com fraldas, leite artificial de emergência ou consultas pediátricas. Uma tarde, enquanto segurava Sofia durante sua visita diária, Miguel ouviu passos familiares no corredor. Seu coração disparou quando reconheceu o ritmo da caminhada de Laura, a forma específica como ela arrastava levemente o pé direito quando estava cansada. Ele devolveu Sofia rapidamente ao berço e saiu pela porta dos fundos do berçário, escondendo-se como um adolescente apanhado em flagrante. Através da janela do corredor, ele observou Laura entrar no berçário. Ela parecia mais magra, mais frágil do que ele lembrava. Suas roupas simples, mas cuidadosamente arrumadas, os cabelos presos em um coque prático. Mas quando ela pegou Sofia no colo, sua expressão se transformou completamente. Todo o cansaço desapareceu, substituído por um amor tão puro e intenso que Miguel sentiu como se estivesse testemunhando algo sagrado. "Oi, meu amor", Laura murmurou para Sofia, beijando sua testa pequena. "A mamãe sentiu sua falta hoje. Você foi uma boa menina para as enfermeiras?" Miguel observou-as por vários minutos, memorizando cada detalhe da interação entre mãe e filha. A forma como Laura cantarolava baixinho enquanto amamentava, como ela contava histórias sobre seu dia para Sofia, como se a bebê pudesse entender cada palavra, como ela verificava obsessivamente se a temperatura do quarto estava adequada. Quando Laura finalmente saiu, Miguel permaneceu no corredor por um longo tempo, processando a realidade dolorosa de sua situação. Ele havia salvado centenas de corações ao longo de sua carreira, havia devolvido vida e esperança a inúmeras famílias. Mas havia falhado completamente em salvar o que mais importava. Havia deixado escapar o único coração que o amava verdadeiramente. E agora observava de longe a vida que poderia ter tido, como um espectador de sua própria história de amor perdida. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Miguel olhou para o berço que havia comprado meses atrás e nunca usado. Ele o havia mantido montado em um canto do quarto, coberto com um lençol, como um altar para suas próprias falhas. Pela primeira vez desde que Laura havia partido, Miguel tirou o lençol e tocou as grades de madeira, imaginando Sofia dormindo ali, imaginando Laura cantando canções de ninar, imaginando a família que havia destruído antes mesmo de dar a ela uma chance real de existir. 5 anos se passaram como páginas viradas em um livro que Miguel nunca conseguiu terminar de ler. A rotina havia se tornado sua única âncora. Cirurgias precisas durante o dia, visitas secretas ao berçário que se transformaram em observações distantes nos parques onde Laura levava Sofia para brincar. Ele conhecia cada marco do desenvolvimento de sua filha através de olhares furtivos, os primeiros passos dados em uma tarde ensolarada na Praça das Flores, as primeiras palavras que ele nunca ouviu, mas imaginou pelo movimento dos lábios dela, os risos cristalinos que ecoavam nos balanços enquanto Laura empurrava com paciência infinita. Miguel havia se tornado um especialista em amar à distância. Sabia que Sofia preferia os brinquedos vermelhos aos azuis, que tinha medo de cachorros grandes, mas adorava gatos,
que chorava sempre que via crianças machucadas. O que mais o impressionava e simultaneamente partia seu coração era como Sofia demonstrava uma fascinação inexplicável por tudo relacionado a corações. Ela carregava uma boneca cuja barriga era transparente, mostrando um coração vermelho pulsante. Quando brincava de médico com outras crianças, sempre insistia em escutar o coração primeiro, pressionando um estetoscópio de brinquedo contra o peito de suas pacientes imaginárias. Ela tem um dom natural, Miguel murmurou para si mesmo uma tarde, observando Sofia brincar no parque através dos óculos escuros que usava como disfarce. Como se soubesse que o pai dela conserta corações. Dr. Henrique havia se aposentado no ano anterior e Miguel assumiu naturalmente a chefia do departamento. Sua reputação cresceu exponentially. Ele era conhecido como o cardiologista que nunca perdia um paciente, o cirurgião que realizava milagres quando outros desistiam. Mas cada vida que salvava era uma tentativa desesperada de compensar a única vida que havia abandonado. Cada coração que reparava era uma penitência pelos corações que havia quebrado. O apartamento de Miguel agora ostentava prêmios médicos nas paredes, reconhecimentos internacionais, convites para conferências prestigiosas. Mas no quarto que deveria ter sido de Sofia, ele mantinha uma coleção secreta. Desenhos que ela deixava cair no parque, fotografias tiradas de longe durante aniversários e apresentações escolares, pequenos objetos que ela perdia e ele recolhia como relíquias preciosas. Uma manhã de abril, enquanto Miguel realizava uma cirurgia particularmente complexa, seu telefone tocou no meio do procedimento. A enfermeira-chefe, conhecendo sua política rígida de não interrupções, hesitou antes de atender. Dr. Miguel, é emergência. Uma criança foi trazida em estado crítico, acidente grave. O plantonista está pedindo sua presença imediata. Miguel completou a sutura com mãos firmes, mas algo em seu peito contraiu-se de forma estranha. Idade da criança? 5 anos, senhor. Menina. O mundo de Miguel parou. Ele terminou a cirurgia em piloto automático, seus anos de experiência guiando suas mãos enquanto sua mente entrava em pânico. Quando finalmente correu para a emergência, seu coração batia tão forte que ele conseguia ouvi-lo acima de todos os outros sons do hospital. A primeira coisa que viu foi Laura. Ela estava no corredor, ainda usando o uniforme da escola onde trabalhava, suas mãos tremendo enquanto segurava uma bolsa pequena com desenhos infantis. Seus cabelos, agora mais curtos, estavam desalinhados, e havia lágrimas secas marcando trilhas em suas bochechas. Quando ela o viu se aproximando, Miguel pôde ver o reconhecimento se espalhar por seu rosto como ondas de choque. Miguel? Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Você está aqui? Eu sou o cardiologista plantonista, ele respondeu, lutando para manter a voz profissional enquanto todo seu mundo desmoronava e se reconstruía simultaneamente. Onde está? Sofia, Laura completou, apontando para a sala de trauma. Ela caiu da árvore no pátio da escola. Bateu o peito, ficou inconsciente. Eles disseram que pode ser o coração. Miguel correu para a sala de trauma, onde encontrou Sofia deitada na maca, pálida, mas respirando. Ela parecia ainda menor contra os equipamentos médicos, seus cabelos escuros espalhados pelo travesseiro branco. Quando Miguel colocou o estetoscópio em seu peito, ouvindo o ritmo irregular que confirmava seus piores medos, Sofia abriu os olhos lentamente. Você é o médico que conserta corações? Ela perguntou com a voz fraca, mas curiosa, exatamente como ele havia imaginado que seria. Doce, melódica, carregada da mesma determinação que via em Laura. Miguel sentiu lágrimas queimando seus olhos. Sim, meu amor, eu sou o médico que conserta corações. O meu está quebrado? Sofia perguntou sem medo, apenas com a curiosidade natural de uma criança. Está um pouquinho machucado, Miguel respondeu,
sua voz surpreendentemente firme. Mas eu vou cuidar de você, prometo. A cirurgia durou 4 horas. Miguel trabalhou com uma precisão que superou todos os seus procedimentos anteriores. Cada sutura colocada com o cuidado de quem estava literalmente costurando seu próprio coração de volta. Laura permaneceu na sala de espera, caminhando de um lado para outro, suas orações sussurradas ecoando pelos corredores vazios. Quando Miguel finalmente saiu da sala de cirurgia, Laura se levantou imediatamente, procurando respostas em seu rosto exausto. Ela vai ficar bem, Miguel disse, e viu as pernas de Laura fraquejarem de alívio. Foi mais complicado do que esperávamos, mas Sofia é forte, muito forte. Laura desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos enquanto chorava lágrimas de alívio e exaustão acumulada. Miguel se aproximou hesitantemente, querendo tocá-la, consolá-la, mas sabendo que havia perdido esse direito há muito tempo. Laura, ele disse suavemente, eu sei que não tenho o direito de estar aqui, que você não queria me ver, mas... Miguel. Ela o interrompeu, levantando os olhos vermelhos para encará-lo. Você salvou nossa filha. Você salvou Sofia. A palavra nossa pairou entre eles como uma ponte frágil sobre 5 anos de silêncio e separação. Miguel sentiu como se pudesse respirar adequadamente pela primeira vez em anos. Eu sempre soube que você era o melhor, Laura continuou, sua voz embargada. Mesmo depois de tudo, eu sempre soube que se algum dia ela precisasse de você, você estaria aqui. Miguel se ajoelhou ao lado da cadeira dela, não tocando, mas próximo o suficiente para sentir o calor de sua presença. Laura, eu... Shhh, ela sussurrou, colocando um dedo sobre os lábios dele. Não agora. Agora só importa que nossa filha está viva. Naquela noite, Miguel permaneceu no hospital, verificando Sofia a cada hora. Quando ela finalmente acordou, seus primeiros olhos procuraram por ele. Doutor Coração, ela murmurou, e Miguel sorriu através das lágrimas. Oi, pequena guerreira, como você está se sentindo? Melhor, Sofia disse, tocando o peito com cuidado. Você consertou mesmo. Eu consertei, Miguel confirmou. E sabe de uma coisa? Seu coração é o mais forte que eu já vi. Sofia sorriu. Um sorriso que era pura Laura, mas com algo que Miguel reconheceu como seu próprio. E ele soube que, independentemente do que acontecesse a seguir, este momento havia valido cada lágrima dos últimos 5 anos. A recuperação de Sofia foi como observar um milagre em câmera lenta. Miguel havia visto centenas de pacientes se recuperarem de cirurgias cardíacas, mas nenhuma experiência anterior o havia preparado para a intensidade emocional de acompanhar a própria filha lutando para voltar à vida plena. Cada batimento cardíaco monitorado, cada resposta positiva aos medicamentos, cada sorriso tímido que ela oferecia eram vitórias pessoais que o faziam sentir simultaneamente o melhor e o pior pai do mundo. Durante os primeiros dias após a cirurgia, Miguel manteve uma distância profissional cuidadosa, visitando Sofia apenas durante os rounds médicos oficiais, sempre acompanhado de outros profissionais. Mas Sofia tinha outros planos. Toda vez que ele entrava no quarto, seus olhos se iluminavam de uma forma que fazia o coração dele acelerar de emoção e culpa em proporções iguais. Doutor Miguel! Ela exclamava com a voz ainda fraca, mas animada. Você veio ver se meu coração está funcionando direitinho? Vim sim, pequena. Miguel respondia, verificando os monitores com mãos que tremiam imperceptivelmente. E está funcionando perfeitamente. Você é uma menina muito corajosa. Laura permanecia ao lado da cama durante essas visitas, observando a interação entre pai e filha com uma expressão indecifável. Miguel podia sentir o peso de seu olhar, a complexidade de emoções que ela estava processando.
Às vezes, quando ele explicava algum aspecto do tratamento para Sofia em termos que uma criança de 5 anos pudesse entender, Laura sorria involuntariamente, como se lembrasse do homem por quem havia se apaixonado anos atrás. No terceiro dia de internação, Sofia fez um pedido que deixou todos desarmados. Doutor Miguel, você pode trazer flores para o meu quarto? A mamãe disse que flores ajudam as pessoas a ficarem felizes e eu quero que meu coração fique feliz também. Miguel sentiu como se alguém tivesse apertado uma mão gigante ao redor de seu peito. Que tipo de flores você gostaria, Sofia? Margaridas, ela respondeu sem hesitar. Como as que a mamãe gosta. Ela disse que margaridas são flores que sempre sorriem. Miguel olhou para Laura, que havia empalidecido ligeiramente. Margaridas tinham sido suas flores favoritas desde sempre. Ele havia levado margaridas simples em seu primeiro encontro, margaridas brancas quando pediu para ela não abortar, margaridas amarelas na última discussão que tiveram antes dela partir definitivamente. Era impossível que Sofia soubesse da significância dessa escolha, mas de alguma forma a criança havia tocado em uma ferida que ainda sangrava depois de todos esses anos. Na tarde seguinte, Miguel apareceu no quarto de Sofia, carregando um buquê simples de margaridas brancas e amarelas. Ele havia passado 1 hora na floricultura, escolhendo cada flor individualmente, rejeitando as que tinham pétalas murchas ou caules fracos. Queria que fossem perfeitas, como seu amor por elas merecia ser. Que lindas! Sofia bateu palmas, esquecendo momentaneamente das dores pós-cirúrgicas. Mamãe, olha, são iguais às que você desenha nos seus cadernos. Laura aceitou as flores com mãos ligeiramente trêmulas, aspirando o perfume suave que trouxe memórias em cascata. Obrigada, Miguel. São perfeitas. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a estender suas visitas além dos rounds médicos oficiais. Primeiro foram apenas alguns minutos extras para responder às perguntas incansáveis de Sofia sobre como funcionava o coração, como os remédios ajudavam na cura, por que ela precisava ficar em repouso. Depois se tornaram conversas mais longas, onde ele descobriu a personalidade extraordinária que sua filha havia desenvolvido nos 5 anos de sua ausência. Sofia era curiosa de uma forma que lembrava Laura, mas tinha uma determinação e uma lógica que Miguel reconhecia como suas próprias características. Ela fazia perguntas incisivas sobre medicina que impressionavam as enfermeiras, mas também demonstrava uma empatia profunda por outros pacientes que encontrava nos corredores durante suas caminhadas de recuperação. Doutor Miguel, ela disse certa tarde, enquanto ele verificava seus sinais vitais, por que aquele menininho no quarto ao lado chora tanto à noite? Ele está com medo, Sofia. Às vezes, quando estamos doentes, sentimos medo do que pode acontecer. Você pode consertar o coração dele também? Sofia perguntou com seriedade absoluta. Vou fazer tudo o que puder, Miguel prometeu, tocado pela preocupação genuína da criança. E depois, você pode ensinar para ele que ter o coração consertado não dói, porque eu quero que ele saiba que você é muito bom no que faz. Miguel teve que se virar para esconder as lágrimas que brotaram em seus olhos. A confiança absoluta de Sofia nele, apesar de serem praticamente estranhos, era ao mesmo tempo a maior bênção e a maior punição que poderia receber. 1 semana após a cirurgia, Sofia estava bem o suficiente para receber alta, mas Miguel encontrou razões médicas para estender sua internação por mais alguns dias. Não conseguia suportar a ideia de vê-la partir novamente, de voltar à vida de observações distantes e amores secretos. Laura percebeu sua relutância em liberá-la, mas não comentou, talvez compreendendo a dor que ele estava passando. Durante uma de suas visitas noturnas não oficiais,
Miguel encontrou Sofia acordada, olhando pela janela do quarto para as luzes da cidade. Não consegue dormir, pequena? Ele perguntou suavemente. Estava pensando, Sofia respondeu, virando-se para encará-lo com olhos sérios demais para uma criança de 5 anos. Doutor Miguel, você conhece meu papai? A pergunta atingiu Miguel como um raio. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, lutando para encontrar palavras que fossem honestas, mas apropriadas para a idade dela. Por que você pergunta isso, Sofia? Porque a mamãe sempre fica triste quando eu pergunto sobre ele. E hoje eu ouvi uma enfermeira falando que você tem o mesmo sobrenome que eu, Azevedo. Sofia pronunciou o nome com cuidado, como se estivesse resolvendo um quebra-cabeça. E você cuida de mim de um jeito diferente dos outros médicos, como se eu fosse especial para você. Miguel sentiu como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do quarto. Sofia era mais perceptiva do que qualquer criança de 5 anos deveria ser, e ele percebeu que havia subestimado sua inteligência emocional. Sofia, ele começou cuidadosamente, o que você gostaria que eu te contasse sobre seu papai? Eu gostaria de saber se ele me ama, ela disse simplesmente. Porque se ele me ama, por que ele nunca veio me ver? A mamãe diz que às vezes os papais têm trabalhos muito importantes e não podem estar perto, mas... será que é verdade? Miguel sentiu seu coração se partindo e se reconstruindo simultaneamente. Ele olhou para Sofia, seus olhos escuros, que eram exatamente como os de Laura, sua expressão séria que espelhava sua própria quando criança. A pequena cicatriz na testa, onde havia batido durante a queda que a trouxe até ele. Sofia, ele disse, sua voz embargada de emoção. Seu papai te ama mais do que qualquer coisa no mundo. Ele te ama desde antes de você nascer e nunca parou de te amar, nem por um segundo. Se ele não esteve perto, não foi porque não queria estar. Às vezes, os adultos cometem erros muito grandes e depois não sabem como consertar. Como os corações quebrados? Sofia perguntou com inocência devastadora. Exatamente como os corações quebrados, Miguel confirmou, uma lágrima escapando apesar de seus esforços para manter a compostura. Mas sabe o que eu aprendi sobre corações quebrados, Sofia? Eles sempre podem ser consertados se a pessoa que os quebrou estiver disposta a fazer o trabalho difícil de cura. Sofia estendeu sua mãozinha pequena e tocou o rosto de Miguel, onde a lágrima havia deixado um rastro úmido. Doutor Miguel, você está chorando porque seu coração está quebrado? Miguel pegou a mãozinha dela entre as suas, tão pequena e delicada, mas já demonstrando sinais da força que ela havia herdado de Laura. Meu coração esteve quebrado por muito tempo, pequena, mas estar aqui com você, cuidando de você, está ajudando a consertá-lo. Sofia sorriu, aquele sorriso que era pura luz e que Miguel sabia que carregaria consigo para sempre. Então talvez... ela disse com a sabedoria simples das crianças, talvez você possa ensinar para o meu papai como consertar o coração dele também, para que ele possa vir me conhecer. Miguel beijou a testa de Sofia suavemente, inalando o cheiro doce de seu cabelo, memorizando cada detalhe daquele momento que sabia que mudaria tudo. Talvez eu possa mesmo, Sofia, talvez eu possa mesmo. A alta hospitalar de Sofia chegou como um prazo final que Miguel não estava preparado para enfrentar. Durante 2 semanas, ele havia se acostumado a ter motivos legítimos para estar perto de sua filha, para conversar com Laura, sem precisar de desculpas elaboradas, para existir no mesmo espaço que a família que havia abandonado por medo. Agora, assinando os papéis de liberação com mãos que tremiam imperceptivelmente, Miguel sentia como se estivesse perdendo novamente a chance de ser pai. Doutor, Miguel,
Sofia disse, enquanto uma enfermeira a ajudava a vestir a roupa da alta, um vestido amarelo com girassóis que Laura havia comprado especialmente para a ocasião. Você vai sentir minha falta. A pergunta, feita com a honestidade devastadora das crianças, atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela, olhando diretamente em seus olhos escuros que brilhavam com curiosidade e algo que parecia perigosamente próximo de afeição. Vou sentir muita falta, pequena guerreira, mais do que você pode imaginar. Então por que você não pode vir me visitar em casa? Sofia inclinou a cabeça, uma expressão que Miguel reconheceu como sendo idêntica à que Laura fazia quando estava processando algo complicado. Você conhece nossa casa? Miguel olhou para Laura, que observava a conversa com uma expressão cuidadosamente neutra. Eles não haviam discutido o que aconteceria depois da alta. Haviam evitado cuidadosamente qualquer conversa sobre o futuro durante aquelas 2 semanas tensas e preciosas no hospital. Sofia, Laura interveio suavemente. O Dr. Miguel tem muitos outros pacientes para cuidar. Ele não pode visitar todos os pacientes em casa. Mas eu não sou todos os pacientes, Sofia respondeu com uma lógica implacável. Eu sou especial para ele. Eu vejo nos olhos dele. A observação de Sofia criou um silêncio desconfortável que foi interrompido pela chegada de Dr. Roberto, que havia acompanhado o caso desde o início e conhecia toda a história complicada entre Miguel e Laura. Sofia, Dr. Roberto disse com um sorriso gentil, você está pronta para ir para casa e mostrar para todos os seus amigos como é corajosa? Sim, Sofia respondeu animadamente. E vou contar para eles que o Dr. Miguel consertou meu coração e me ensinou que não preciso ter medo de nada. Miguel sentiu uma mistura de orgulho e dor ao ouvir essas palavras. Durante as 2 semanas, ele havia se esforçado para ser não apenas o médico de Sofia, mas também uma presença reconfortante, alguém que ela pudesse associar com segurança e cura em vez de medo e dor. Quando chegou a hora da despedida oficial, Sofia fez algo que ninguém esperava. Ela correu até Miguel e o abraçou com força, seus bracinhos pequenos circulando seu pescoço com uma intensidade que falava de uma conexão que ia além da relação médico-paciente. Obrigada por consertar meu coração, Dr. Miguel, ela sussurrou em seu ouvido. E eu espero que alguém conserte o seu também. Miguel teve que fechar os olhos para não chorar ali mesmo, na frente de toda a equipe médica e dos outros pacientes que passavam pelo corredor. Quando Sofia finalmente o soltou, ele viu Laura observando-os com lágrimas nos olhos, uma expressão de dor e amor que ela não conseguia mais esconder. 3 dias se passaram desde a alta e Miguel descobriu que voltar à rotina normal era impossível. Cada cirurgia que realizava, cada paciente que atendia, cada corredor do hospital que percorria estava impregnado de memórias de Sofia. Ele se pegou procurando por crianças de 5 anos entre seus pacientes, esperando ouvir aquela risada cristalina ecoando pelos corredores. Na 4ª manhã, enquanto revisava exames em seu consultório, Miguel tomou uma decisão que o surpreendeu por sua simplicidade e inevitabilidade. Ele cancelou suas consultas da tarde, saiu do hospital mais cedo do que havia feito em anos e dirigiu até uma floricultura onde escolheu cuidadosamente um buquê de margaridas, não as flores sofisticadas e caras que costumava comprar para eventos sociais, mas margaridas simples e alegres que lembravam dias de sol e promessas sinceras. O endereço de Laura estava no arquivo médico de Sofia, e Miguel dirigiu pelas ruas familiares do bairro onde ela morava, lembrando-se de tardes distantes quando costumava visitar o apartamento aconchegante com paredes coloridas e plantas em todos os cantos. A casa atual era diferente. Uma pequena construção térrea, com um jardim frontal onde brinquedos infantis espalhados contavam a história de uma criança que crescia amada e protegida.
Miguel permaneceu no carro por vários minutos, segurando as flores e tentando encontrar coragem para fazer algo que deveria ter feito 5 anos atrás. Finalmente, respirou fundo e caminhou até a porta da frente, onde podia ouvir vozes familiares conversando lá dentro. Quando Laura abriu a porta, Miguel viu surpresa, cautela e algo que poderia ser esperança passar rapidamente por seu rosto. Ela usava jeans desbotados e uma blusa azul clara, os cabelos presos em um rabo de cavalo descuidado, e estava ainda mais bonita do que ele lembrava. "Miguel", ela disse suavemente, "o que você está fazendo aqui?" Miguel começou, mas foi interrompido por um grito animado vindo de dentro da casa. "Doutor Miguel!" Sofia apareceu correndo, usando um pijama rosa com estampas de corações. Uma ironia que não passou despercebida por Miguel. "Você veio me visitar. Eu sabia que você viria." Ela se atirou em seus braços novamente e Miguel a ergueu cuidadosamente, lembrando-se das instruções pós-cirúrgicas que ele mesmo havia dado. Sofia estava visivelmente melhor, suas bochechas tinham recuperado a cor rosada saudável e seus olhos brilhavam com energia renovada. "Como você está se sentindo, pequena?" Miguel perguntou, verificando instintivamente sua coloração e respiração. "Muito bem. Quer ver?" Sofia colocou a mão sobre o peito, onde uma pequena cicatriz marca sua cirurgia. "Não dói mais nada. E meu coração está fazendo aquele barulho bonito que você disse que era normal." Miguel sorriu, tocado pela confiança absoluta de Sofia em sua expertise médica. "Que bom, Sofia. Isso significa que você está se curando perfeitamente." Laura observava a interação com uma expressão complexa, claramente dividida entre a alegria de ver Sofia feliz e a incerteza sobre as intenções de Miguel. "Sofia", Laura disse gentilmente, "que tal você ir brincar no seu quarto enquanto eu converso com o Dr. Miguel? Mas eu quero mostrar para ele os desenhos que fiz no hospital", Sofia protestou, "e contar sobre o que eu aprendi na escola sobre corações." "Depois, amor. Primeiro deixa a mamãe conversar com ele, está bem?" Sofia suspirou dramaticamente, mas obedeceu, não antes de dar outro abraço rápido em Miguel. "Não vá embora sem se despedir, tá bem?" "Prometo", Miguel disse, e viu nos olhos de Sofia que ela levava suas promessas muito a sério. Quando ficaram sozinhos na sala de estar, Miguel entregou as margaridas para Laura, que as aceitou com mãos ligeiramente trêmulas. "Margaridas", ela disse suavemente, aspirando o perfume delicado. "Você lembrou." "Mas nunca esqueci", Miguel respondeu. "Nunca esqueci nada sobre você, Laura. Sobre nós." Laura caminhou até a cozinha para colocar as flores em um vaso, e Miguel a seguiu, observando como ela se movia pela casa com a graça eficiente de alguém que havia criado um lar verdadeiro. As paredes eram decoradas com desenhos de Sofia, fotografias de momentos felizes e plantas que prosperavam sob seus cuidados. "Miguel!" Laura disse, arrumando as flores no vaso com cuidado desnecessário. "Por que você está aqui? De verdade?" "Porque eu não consigo mais fingir que não tenho uma filha." Miguel respondeu, sua voz quebrando ligeiramente. "Porque 2 semanas cuidando dela me mostraram o que eu perdi, o que nós perdemos, e porque eu quero pedir perdão, não só para você, mas para ela." Laura se virou para encará-lo, e Miguel viu lágrimas brilhando em seus olhos. "Miguel, você já fez isso. Quando escolheu salvar a vida dela, quando ficou ao lado dela no hospital, quando a tratou com tanto carinho, você já se redimiu." "Não?" Miguel balançou a cabeça. "Salvar a vida dela foi o mínimo que eu poderia fazer como médico. O que eu quero agora é mais do que isso. Eu quero a chance de ser o pai que ela merece, o homem que você merecia 5 anos atrás." Laura respirou fundo, suas mãos se apoiando no balcão da cozinha. "Miguel, 5 anos se passaram. Muita coisa mudou.
Sofia não é mais um bebê que você pode simplesmente decidir amar quando for conveniente. Ela é uma pessoa complexa, com sentimentos, com perguntas que não sei como responder. Então me deixe ajudar a respondê-las, Miguel disse, se aproximando, mas mantendo distância respeitosa. Me deixe conhecê-la de verdade. Deixe que ela me conheça. Não estou pedindo para voltar ao que éramos, Laura. Estou pedindo uma chance de descobrir o que podemos ser agora. Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, carregando uma pilha de desenhos e usando uma expressão determinada que Miguel estava aprendendo a reconhecer como sinal de que ela havia tomado uma decisão importante. Desculpa interromper. Ela disse com seriedade formal adorável. Mas eu ouvi vocês falando sobre mim e eu tenho algo importante para dizer. Laura e Miguel se olharam, surpresos pela assertividade de Sofia. O que você quer dizer, amor? Laura perguntou. Sofia se aproximou de Miguel e estendeu os desenhos para ele. Estes são todos os desenhos que fiz de corações desde que aprendi a desenhar. E este aqui, ela apontou para um desenho específico, é o coração da nossa família. Miguel olhou para o desenho e sentiu como se alguém tivesse apertado uma mão gigante ao redor de seu peito. Era um coração grande dividido em 3 partes. Uma seção tinha uma figura feminina com cabelos longos e um sorriso rotulada Mamãe. Outra seção mostrava uma menina pequena com um estetoscópio, rotulada Eu, e a terceira seção estava vazia, com apenas uma interrogação desenhada no centro. O coração da nossa família está incompleto, Sofia explicou com seriedade. E eu acho que o Dr. Miguel pode ser a parte que está faltando. 6 meses se passaram desde aquela tarde transformadora na cozinha de Laura, quando Sofia havia apresentado seu desenho do coração incompleto com a sabedoria devastadora de uma criança que enxergava verdades que os adultos lutavam para aceitar. Miguel havia se tornado uma presença constante, mas cuidadosa na vida delas, não forçando sua entrada, mas construindo lentamente uma ponte de confiança e amor genuíno. As visitas começaram timidamente. Sábados à tarde no parque, onde Miguel empurrava Sofia no balanço e ouvia suas histórias intermináveis sobre a escola, os amigos, os sonhos de se tornar doutora de corações como ele. Depois vieram os jantares de domingo, onde Miguel descobriu que Sofia havia herdado o talento culinário de Laura, insistindo em ajudar a preparar massas enquanto explicava para ele com seriedade médica como cada ingrediente era importante para o coração ficar feliz. Laura observava essas interações com uma mistura de cautela e encantamento. Miguel havia mudado de formas que ela não esperava. Era mais paciente, mais presente, mais disposto a ouvir do que a dirigir conversas. Quando Sofia fazia perguntas sobre por que ele havia demorado tanto para aparecer em sua vida, Miguel respondia com honestidade adaptada à idade dela, falando sobre medos que às vezes fazem os adultos tomarem decisões ruins, sobre como aprender a ser corajoso era um processo que levava tempo. Às vezes, Miguel havia explicado uma tarde, enquanto os 3 caminhavam pela praça onde ele costumava observá-las secretamente anos atrás. Os papais ficam com tanto medo de não serem bons o suficiente que acabam perdendo a chance de tentar ser bons. Foi isso que aconteceu comigo. Mas você é bom, Sofia havia respondido, pegando sua mão com naturalidade. Você salvou meu coração e agora está salvando o coração da mamãe também. Miguel havia olhado para Laura naquele momento, vendo lágrimas brilhando em seus olhos e percebido que talvez, apenas talvez, houvesse esperança para eles. A escola onde Sofia estudava tornou-se cenário de um dos momentos mais significativos de sua jornada de redenção. A professora havia organizado uma feira de profissões, onde os pais eram convidados a falar sobre seus trabalhos.
Sofia havia implorado para Miguel participar, seus olhos brilhando com orgulho quando ele finalmente concordou. Este é o Dr. Miguel, Sofia havia anunciado para a turma inteira, sua voz vibrando de emoção. Ele conserta corações quebrados e ele consertou o meu quando eu me machuquei. E sabe o que é mais legal? Ele me ensinou que corações são muito mais fortes do que a gente imagina. Miguel havia falado para 20 crianças de 5 e 6 anos sobre como funcionava o coração, usando termos simples e gestos que fizeram todos rirem e fazerem perguntas. Mas o momento que ficaria gravado para sempre em sua memória foi quando uma menina pequena levantou a mão e perguntou: Dr. Miguel, você é o papai da Sofia? O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de esperança e medo em proporções iguais. Miguel olhou para Sofia, que o encarava com expectativa, depois para Laura, que estava no fundo da sala observando com os olhos marejados. Sim, Miguel havia respondido, sua voz firme apesar da emoção. Eu sou o papai da Sofia. Sofia havia corrido até ele naquele momento, subindo em seu colo com a naturalidade de uma criança que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Agora nosso coração está completo, ela havia sussurrado em seu ouvido, e Miguel teve que lutar contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu em seus braços durante a leitura de uma história sobre princesas que salvavam dragões em vez de serem salvas por eles, Miguel e Laura sentaram-se na varanda pequena da casa, observando as estrelas aparecerem no céu escuro. Miguel, Laura disse suavemente, sua voz carregada de emoção, quando você disse hoje que era o pai dela na escola. Você realmente quis dizer isso? Miguel se virou para encará-la, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a esperança cautelosa que ela tentava esconder. Laura, eu quis dizer cada palavra. Não apenas porque é verdade biologicamente, mas porque ela me fez lembrar de quem eu realmente sou. Não o médico famoso, não o cardiologista renomado, apenas Miguel. Um homem que ama uma mulher e uma criança mais do que pensava ser possível amar. Laura estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dele. Eu nunca parei de te amar, Miguel. Mesmo quando estava mais machucada, mais furiosa, mais desesperançada, uma parte de mim nunca parou de te amar. Obrigada, Miguel disse, cobrindo a mão dela com a sua. Obrigada por me dar uma segunda chance que eu não merecia. Você merecia, sim. Laura sorriu através das lágrimas. Todos merecem uma segunda chance de acertar. Especialmente quando a primeira chance foi perdida por medo, não por falta de amor. Eles se beijaram então, suavemente, como se estivessem selando não apenas sua reconciliação, mas também uma promessa de futuro construído sobre bases mais sólidas. Era um beijo que carregava 5 anos de saudade, arrependimento, crescimento e esperança renovada. Alguns meses depois, Miguel se mudou oficialmente para a casa pequena com jardim da frente, trazendo consigo apenas o essencial e deixando para trás o apartamento estéril que havia sido sua prisão emocional por tantos anos. Sofia insistiu em ajudar a decorar o que agora seria o quarto do papai, escolhendo plantas para as janelas e pendurar desenhos de corações nas paredes. Agora nossa casa tem 3 corações batendo juntos, ela havia declarado na primeira manhã em que acordaram todos na mesma casa. É a música mais bonita do mundo. Miguel sabia que Sofia estava certa. Observando Laura preparar café da manhã enquanto cantarolava baixinho, ouvindo o riso cristalino de sua filha ecoando pela casa, sentindo pela primeira vez em anos que pertencia verdadeiramente a algum lugar, Miguel compreendeu que havia finalmente aprendido a diferença entre existir e viver. O amor que nasce do arrependimento genuíno, ele descobriu, pode ser ainda mais forte do que aquele que nunca foi testado. E às vezes, as melhores histórias são aquelas que quase não acontecem,
que precisam ser conquistadas através da dor, do crescimento e da coragem de admitir erros e lutar pela redenção.